Que instituiu, que inventou? Será que foi criado por um homem ou foi criado por Deus esse dia? Foi ordenado? Judeus. Por Deus, uma ordem determinada para o povo judeu. Quem era esse povo judeu? O povo de Israel, sim, foi um povo, segundo a Bíblia, Deus o que? Escolheu esse povo para que esse povo viesse servir somente ao Deus Criador dos céus e da terra. E a história da Bíblia vai nos contar o quê? Que esse povo, em um certo momento das suas vidas, uma certa circunstância, eles se mudaram para a terra do Egito. E, segundo a Bíblia, esse povo começou a crescer, a se multiplicar. E os egípcios, vendo ali o crescimento daquele povo, eles começaram a temer, a ficar com medo daquele povo crescer demais, o povo judeu, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Eles ficaram com medo de eles viessem crescer demais e viessem a dominar toda a terra do Egito. Então, o que foi que eles fizeram para tentar barrar o crescimento do povo de Israel? Eles começaram a escravizar aquele povo. Começaram ali a escravizar, a humilhar eles, a obrigar eles a fazer um trabalho forçado. Ou seja, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, começou a sofrer ali na terra do Egito. Então Deus resolveu o quê? Tirar o seu povo. Como o povo de Israel era o povo de Deus, Deus, segundo a sua misericórdia, resolveu que resgatar aquele povo dali. Resgatar da terra do Egito. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Êxodo que Deus começa a enviar ali porque praga para a terra do Egito, para castigar ali aquele povo do Egito, para castigar a terra do Egito. E chega um determinado momento ali que Deus resolve enviar ali a última praga, que era de matar todo o primogênito da terra do Egito. E para que Deus pudesse livrar o seu povo, Deus ordenou o quê? Alguém sabe me dizer? Foi Moisés para libertar o povo dele. Isso, Deus levanta Moisés. O professor Cleide disse que explanou um pouco na sala de aula. Quem sabe me dizer? Aí nesse momento aí, dessa última praga que Deus envia ali para a terra do Egito, que é a morte de todo o primogênito, Deus também ordena que a instituição da Páscoa inicia aí. O que foi que Deus ordenou para o povo fazer? Alguém sabe me dizer? O povo ia para a terra prometida. Isso, Deus ia tirar eles ali da terra do Egito para a terra prometida. Mas antes de sair, Deus ordenou que fosse instituído a Páscoa, ou seja, um culto. Onde neste culto o povo viu que as famílias iam se reunir em suas casas e onde iam que pegar ali um cordeiro sem defeito e iriam sacrificar. Iam pegar ali o sangue daquele cordeiro, colocar ali em uma vasilha, numa bacia. Depois ia pegar ali o que? Um isopo. E com aquele sangue iam marcar as portas das suas casas. O que é um cordeiro? Cordeiro, para quem não sabe, é um borrego de ovelha, podemos dizer assim, um carneiro de ovelha. Iam passar ali nos umbrais das portas das suas casas. Para que será que Deus ordenou eles fazer isso? Marcar as portas das suas casas. Porque ali à meia-noite ia passar o quê? Ia passar o anjo da morte, enviado por Deus, onde esse anjo estava ordenado por Deus, segundo a Bíblia, a matar todo o primogênito da terra do Egito. E na casa onde tivesse lá passado o sangue na porta, ó, o anjo ia passar por cima daquela casa, ou seja, ia pular. E naquela casa ninguém morreria. Porque vocês sabem que o primogênito era o quê? Ou era o animal que nasce primeiro da cria, ou então o filho mais velho, de uma mãe ou de um pai. Ali iniciou o quê? A primeira Páscoa, através de quê? Sacrificar o quê? Um cordeiro. Esse cordeiro, as famílias iam o quê? Se reuniam ali, iam comer, e juntamente com eles iam ali ter o quê? Os pães asmos, as ervas amargas, e o sangue ali do cordeiro. Isso foram os elementos da primeira Páscoa. Hoje nós conhecemos o quê? Quais são os elementos ou o símbolo da Páscoa de hoje que vocês conhecem? Coelho. O coelho e os ovos da Páscoa, não é?
Mas esses não são os verdadeiros símbolos, são os verdadeiros elementos da primeira Páscoa. Os verdadeiros símbolos da primeira Páscoa que foi instituída por Deus foi o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas e o sangue. O cordeiro que significava o quê? Alguém sabe me dizer? Qual o significado do cordeiro? Sim, cordeiro, sim. Sim, mas qual é o significado desse símbolo? Hoje, praticamente, o cordeiro, ninguém vem falar no cordeiro da Páscoa. É o quê? O coelhinho da Páscoa e os ovos da Páscoa. Isso porque durante a história foi o que mudado, esse símbolo, foi trocado. Trocaram o cordeiro pelo coelho, trocaram os pães asmos, as ervas amargas, pelos ovos de chocolate. Uma professora falou aí com o intuito de, de comercializar, ganhar dinheiro. Mas será que a verdadeira Páscoa é isso? É comer ovos da Páscoa? É vender ovos da Páscoa? Não. Será que é isso? O cordeiro significava o quê? A redenção, a libertação. Ali estava significando que Deus ia libertar aquele povo, ia libertar o seu povo através do sacrifício de um cordeiro. Simbolicamente ou figurativamente, que já estava apontando para quem? Para Jesus Cristo. Séculos depois. Simbolicamente ali o cordeiro da primeira Páscoa representava já Cristo. Que significava ali que Cristo ia vir ao mundo e ia ser o quê? Sacrificado para a libertação do homem. Libertação de quê? Do pecado. Os pães asmos significavam o quê ali? Que aquele povo ia sair apressadamente, ou sair apressadamente da terra do Egito, da escravidão. As ervas amargas significavam o que ali? Era para aquele povo lembrar do sofrimento dele, do que eles sofreram ali na escravidão do Egito, trabalhando forçado. E o sangue era o que? Expiação, ou seja, perdão. Deus estava ali perdoando as blasfêmias, os pecados daquele povo. E muitas das vezes o povo de Israel o que? Blasfemaram contra Deus, murmuraram. E Deus resolveu o que? Perdoar eles, tirar eles ali de um sofrimento e colocar eles em uma terra o quê? De prosperidade, segundo a Bíblia. Uma terra de paz, uma terra muito próspera. E tudo isso que simbolicamente estava apontando para Cristo. Como nós vemos lá na Bíblia, que Cristo veio ao mundo, o que? Morreu, sendo o que? Crucificado, teve o seu sangue o que? Derramado, para que todos os povos, todas as pessoas pudessem o que? Alcançar a sua libertação. Não libertação de trabalho esforçado, mas a libertação o quê? Do pecado, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então a nossa verdadeira Páscoa é quem? O Cordeiro? Quem é a nossa verdadeira Páscoa? Quem foi que morreu lá na cruz? Jesus. Derramou o seu sangue para a nossa libertação, para libertar o homem e a mulher do pecado. Jesus Cristo. Então a verdadeira Páscoa não é para a gente lembrar lá de comer os ovos da Páscoa, não é para a gente lembrar do coelhinho. Isso tudo é o que? É comércio, ganhar dinheiro. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que morreu na cruz para a libertação de toda a humanidade que nele crê. Todos compreenderam? Sim. Qual a verdadeira Páscoa? Então, fico até aqui, encerro minhas falas.